Olá, gente, a paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Iniciando com mais um propósito, o nosso vídeo para estar trazendo, palavras de reflexão, palavras de transformação para o nosso dia de vida. Já iniciando, louvado seja Deus, desejando para você uma boa noite e já alertando você aí, se caso você não é inscrito nesse canal, você se inscreve no canal, deixa aí o seu gostei depois do vídeo, depois que você assistir, você deixa o seu gostei ou deixa algum comentário se caso alguma mensagem tocou em você, algo falou com você. Você pode estar comentando e não esqueça de apertar o sininho da notificação, porque quando chegar mais vídeo você vai estar acompanhando os conteúdos, o que está falando o vídeo. Louvado seja a Deus. E o código de hoje é a aflição de Jó. A palavra do Senhor vai falar que Jó, ele era um homem íntegro. Ele era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Mas mesmo Jó, sendo uma pessoa assim, que andava pelos caminhos corretos, sendo uma pessoa íntegro, uma pessoa temente a Deus, o mal não deixou de vir para a vida dele. Chegou dias difíceis para ele. E como Jó não tinha experiência para esse momento, mas ele não deixou que os problemas afetassem a sua vida com Deus. Mesmo que ele não sabia lidar com as situações que estavam acontecendo, mas ele não deixou que aqueles problemas afetassem a vida dele. Louvado seja Deus. E o que aconteceu? Que quando Jó estava orando, a Bíblia fala que os filhos de Deus estavam reunidos ali, no céu, os filhos de Deus. E apareceu ali Satanás no meio deles. E o Senhor falou a Satanás: de onde tu te vindo? E Satanás disse: de rodear e vagar sobre a terra. Então o Senhor disse: anotou meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. Então o Senhor dá testemunho a respeito de Jó aqui na terra. O Senhor fala de Jó para Satanás. Então Satanás, ele começa a fazer o seu jogo, dizendo: ele é assim porque o Senhor dá tudo para ele e por isso que ele te serve. Mas deixa eu tirar tudo que ele tem para tu ver se ele não blasfema contra ti. Então o Senhor disse a Satanás: vai, mas não tira a vida dele. Vai, mas não tira a vida dele. E naquele momento, Satanás, ele saiu da presença do Senhor e veio para a terra com o propósito de destruir a vida de Jó. Então, ele tirou tudo de Jó. As primeiras coisas que Satanás tirou da vida de Jó foram os filhos, depois os animais, e depois foi destruindo a vida de Jó pouco a pouco. A saúde de Jó já não estava uma saúde boa. A mulher disse para Jó: amaldiçoa esse Deus e morra. E Jó
ele manteve no seu silêncio, porque ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele ficou em silêncio. Seria talvez uma forma melhor de ele não abrir a boca e falar alguma coisa que afetasse a sua vida com Deus. Então ele preferiu ficar em silêncio, silenciar, e deixasse que o tempo mostraria, né, o motivo de todas aquelas coisas. Então apareceu os mensageiros que vieram falar, que deu um vento na casa de Jó, bem no dia que os seus filhos estavam reunidos em um banquete, e mataram todos eles. E outros mensageiros vinham até a Jó para trazer não uma boa notícia que confortasse, que alegrasse o coração de Jó diante daquela situação, mas a notícia era que os seus animais tinham se perdido. E se Jó esperava de alguém uma palavra de conforto, poderia ser da sua mulher, mas a sua mulher veio e falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morra. E Jó, já se vendo diante de todas as situações de sua vida tão ruim, ele olhando para o seu corpo, então ele viu a doença, ele viu a lepra em seu corpo, os tumores grandes em seu corpo. Ele já não conseguia nem dormir direito e ficava se coçando com um caco de teia. Mas mesmo assim, ele doente, enfermo, perdendo os seus filhos, seus animais, diante de todas as notícias, diante da rejeição de sua mulher, ele manteve em silêncio, porque ele não sabia o motivo de todas aquelas coisas estar acontecendo. E ele superou todo aquele momento difícil. Até que ele disse para o Senhor: eu sei, Senhor, que tudo tu pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Muitas das vezes Jó discutia com ele mesmo, até se amaldiçoava. Não amaldiçoava a Deus, mas assim se amaldiçoava, porque ele não queria, estar sofrendo daquela forma, Ele não queria estar sofrendo daquela forma. Mas mesmo ele sofrendo tanto, ele louvava a Deus, mesmo sem entender, ele louvava a Deus. Ele não deixou de louvar a Deus. Então, certo dia, veio um pedido da parte do Senhor que Jó orasse pelos seus amigos. E naquele momento que Jó começou a interceder pelos seus amigos esses que ter levado mal informação do Senhor para Jó, amigo esses que ter desanimado Jó por muitas das vezes, amigo esses que não fez nada por Jó quando Jó estava sofrendo. Então o Senhor pediu que Jó orasse por ele. Então quando Jó começou a orar por ele, a Bíblia vai falar que Deus mudou a sorte de Jó. Então Deus restituiu o que Jó tinha perdido e Deus deu em dobro. Então a vida de Jó, o estado da vida de Jó, tem mudado ali. Por quê? Porque ele manteve a sua vida ali firme com Deus. O segredo de eu e você vencer é manter ali em ligação com Deus. Não perder a fé no Senhor. Mesmo que muitas coisas que acontecem em nossa vida, nós não conseguimos entender o porquê, mas o que nós devemos fazer é ficar em silêncio até que o tempo venha mostrar. Mas na vida de muitas pessoas, quando vem um problema, entra o desespero. E tem pessoa, quando está enfrentando os problemas, ela começa a reclamar, ela começa a questionar, ela começa a indagar, ela começa a se queixar,
ela começa a perder o equilíbrio, ela começa a perder o equilíbrio emocional e ela deixa ser levado. Mas Jó foi um homem que ele ali, mesmo diante daquelas coisas, ele mantém um grande equilíbrio emocional, ele mantém um equilíbrio ali psicológico. Poderia Jó entrar em um estado de depressão diante de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, mas Jó ele manteve ali. Poderia Jó ele se afastar do Senhor e jogar a culpa de todas aquelas coisas que estavam acontecendo em Deus, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Mas louvado seja Deus, ele manteve em silêncio, esperou da parte do Senhor alguma resposta. Mesmo que a cada dia que se passasse, ele não via nenhuma resposta da parte do Senhor, nenhum sinal, mas ele manteve ali, na esperança. E ele lutou contra a esperança, esperando um dia melhor para a vida dele, esperando uma saída, uma solução. E mesmo assim, muitas das vezes ele não via isso. Então, Jó ele foi uma pessoa que perseverante diante de toda aquela situação. Ele perseverou. Ele acreditava que o amanhã seria melhor, e mesmo que não existisse o amanhã para ele, mas ele acreditava que o amanhã seria melhor. Então nós temos que ter a mesma postura de Jó. É totalmente difícil que nós conseguimos ter a mesma postura de Jó. Mas se nós conseguirmos ter a mesma postura de Jó, nós vamos vencer muitos mesmo desafios, provações e problemas. Então, o segredo de nós vencer é o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico. Jó, ele, diante daquela situação, ele poderia fazer alguma coisa com sua vida, porque tudo aquilo que ele tem conquistado por anos, que ele estava convivendo com todas aquelas coisas, com toda aquela regalia, prosperidade, com os seus filhos, com seus animais, com os seus servos, e de uma hora para outra tudo diante dos olhos dele ter desabado, ele poderia ali até tirar sua vida diante daquela situação, mas ele não tirou. Ele manteve ali em silêncio, procurando ali uma resposta para aquilo, procurando ali algo ali que fizesse ele entender aquela situação, mesmo ele vendo as coisas desabando diante dos olhos dele. A Bíblia fala que Jó disse que pelado ele tinha nascido e pelado que ele voltaria. E ele disse que Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, ele, diante de todas aquelas coisas, ele estava glorificando a Deus. Aí você me pergunta, mas irmão, mas aonde ficou Satanás diante de todas essas coisas que levou Jó a perseverança de sua vitória? Satanás ele teve o seu momento oportuno para agir na vida de Jó, ele tinha o seu momento oportuno de destruir toda a vida de Jó, afastar o coração de Jó de Deus, fazer que Jó se tornasse uma pessoa mal, ou que tirasse a sua vida. Mas Jó, ele foi uma pessoa perseverante, a ponto de ele conseguir resistir Satanás e esperar o tempo de Deus agir. Então o segredo é resistir o mal. Nós não vemos o mal, mas o segredo é resistir o mal. A Bíblia fala resistir o mal e ele fugirá de vós. Então o segredo é resistir mesmo que nós não vemos o mal. Jó, ele não sabia que estava fazendo todas aquelas coisas, ou que estava tirando as coisas dele, mas ele manteve ali
na esperança de Deus, né? Ele manteve ali na esperança de Deus, crendo que lá na frente poderia a situação de sua vida mudar. Então Deus, ele deu uma nova vida diante de toda aquela situação a Jó. Talvez você esteja passando pela mesma situação que Jó ele passou. Mas o segredo, o código está aí diante de você. Mesmo que você não entenda a situação, você deve ser paciente mesmo, para esperar todas essas coisas passar. Não que você vai cruzar os braços, né? Mas você é uma pessoa que vai estar ali sempre se conectando com Deus, orando, perguntando ao Senhor o motivo de todas as coisas que estão acontecendo em sua vida. E eu tenho uma certeza que Deus vai trazer uma resposta para você. Se aparentemente aquele dia para Jó era um dia que o Senhor não atendia às suas orações e nem recebia o seu sacrifício, mas lá na frente, depois de todas as provações, de todo o teste que Jó estava passando, de todos os problemas que Jó estava enfrentando, de todas as aflições, Deus trouxe uma grande recompensa para Jó. Se muitos pensavam que seria o fim dele, que ia acabar daquela maneira a vida dele, ele ia terminar a sua vida na miséria, sem nada, e sofrendo e morrendo com uma doença, Deus mudou a história de Jó. Não importa o que as pessoas vão dizer a respeito de você, o importante é que Deus fala por você, assim como ele falou por Jó. Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e um forte abraço em nome do Senhor Jesus.